noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver e que a gente possa aproveitar essa noite, que a gente possa se compenetrar nas dissertações que o nosso companheiro vai fazer para a gente, que a gente possa aprender um pouco mais para a nossa vivência aqui na Terra. É de costume a gente abrir a atividade com a leitura de uma página para que a gente possa trazer o nosso pensamento aqui para o ambiente, para que a gente possa se desligar das nossas preocupações, dos afazeres do cotidiano. Então a gente vai ler uma página do livro Pão Nosso, a lição 142, Revides, ditada por Emmanuel ao Chico, baseada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 6, item 7, onde ele diz assim: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então é uma reflexão para a gente fazer, meditando nessa situação. Havia um motivo para o Paulo fazer esse questionamento à comunidade de Corinto. E o Emmanuel vai explicar melhor para a gente aqui o significado dessa colocação de Paulo. Ele diz assim: nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários. No terreno escandaloso dos processos públicos, expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. Aí se movimentam através do desregramento mental e da conversação em surdina, no lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação as alimentam com o óleo da animosidade recalcada. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações, por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. De modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva, de espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Prontos a protestar, a acusar e criticar nos grandes ruídos, costumam esclarecer que servem à verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente no silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide? Quantos lares seriam felizes, quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz, se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar, a seu tempo com proveito. Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo
se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas mãos divinas, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste. Emmanuel. Então, essa passagem aqui é para a gente refletir nas nossas atitudes. E ele está falando para aqueles que já receberam a dádiva do conhecimento do apostolado de Jesus, dos ensinamentos do Cristo. Ele não está falando daqueles ignorantes que ainda vivem sem consciência da plenitude da vida e das responsabilidades nossas perante a vida e perante o nosso Criador. Ele fala para nós que já por diversas vezes, em diversas situações, em diversas sociedades, em diversas religiões, a gente tomou conhecimento da realidade espiritual e das leis de Deus, mas que a gente fica recalcitrando, fica ainda apegado a cultos antigos. Ele coloca aqui justamente a necessidade da gente vivenciar aquilo que a gente aprendeu. E Jesus, ele exemplificou isso na sua trajetória aqui na Terra. E nos momentos finais da sua vivência com os discípulos, pouco antes dele ser preso e julgado e martirizado, num dos últimos momentos com os discípulos, naquela última ceia, pouco antes da última ceia, ele tomou uma bacia de água e foi lavar os pés dos discípulos, num gesto de humildade e de mostrar a necessidade de estar pronto a servir. E alertou para eles também quanto à conduta deles, ao fato de negarem ele, e eles dizendo que nunca negariam, que morreriam por eles, mas mais adiante, diante do processo de prisão e julgamento dele, ficou constatado que os apóstolos negariam e o abandonariam sozinho. Então é para a gente refletir sobre isso, porque a gente conhece os ensinamentos desde a época de Moisés, do Antigo Testamento, até a época de Jesus, e agora, com o advento do Espiritismo, a gente tem reforçado a necessidade da gente, conhecendo as leis de Deus, vivenciá-la. E só há uma maneira de vivenciar as leis de Deus, sendo humilde e sendo caridoso. Então, não é contender, não é agir com orgulho, não é querer ser o dono da verdade. E é isso que ele coloca aqui, porque muita contenda se dá nos ambientes sociais, seja no lar, que é a célula da sociedade, seja nos outros ambientes de trabalho, como até nos templos religiosos, como até na casa espírita, as contendas que há entre os participantes por querer que a sua verdade prevaleça, que a sua maneira de pensar prevaleça. E ele está colocando aqui justamente a necessidade da gente se fazer humilde, respeitar o semelhante. A verdade é uma só, a verdade de Deus. As nossas verdades são relativas ao grau do nosso entendimento da lei de Deus, da nossa maturidade espiritual. E é por isso que devemos respeitar uns aos outros e nos esforçar para fazer o melhor. É o que ele coloca aqui. Então, que a gente possa trazer isso para nossas reflexões, para nossa vida, a cada dia, cada experiência que a gente viva no nosso dia a dia, quando a gente estiver nessa vida de relação com o próximo,
seja ele quem for, no ambiente de trabalho, em casa, no lar, na rua, que a gente possa lembrar de exercer a humildade e o espírito de caridade, manter a cordialidade, respeitando o limite de entendimento de cada um e fazendo a nossa parte perante Deus, naquilo que a gente compreende, porque a cada dia que a gente vai avançando, a gente vai percebendo que o alcance da lei de Deus é mais profunda, vai fazendo com que a gente se doe cada vez mais em favor da construção do reino de Deus. Essa é a lição que a gente traz para hoje, para a gente refletir, para a gente se harmonizar intimamente, para que a gente possa ficar atento à mensagem que o nosso companheiro vai trazer para a gente daqui a pouco. Então eu convido a todos que elevemos o nosso pensamento ao nosso Pai Celeste, agradecendo o dom da vida, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, de aprender um pouco mais, agradecer por tudo que já vivemos, por tudo que já conquistamos e pela manutenção da nossa casa, pela atividade da nossa casa que se abre para nós todos os dias, e que a gente possa lembrar dos nossos companheiros lá fora, daqueles que ainda não conhecem esses ensinamentos, daqueles que estão em situações de aflição, de dor, seja ela física ou moral, pelos que estão trabalhando, pelos que estão nos hospitais, nas carceragens, reclusos, pelas atitudes que cometeram e principalmente pelos nossos governantes com a missão que tem de promover o nosso bem-estar coletivo, que eles possam ser envolvidos pelas vibrações das falanges superiores e que possam se deixar levar por essas influências benéficas e não resistam ao amor do nosso Pai Celeste. E assim sendo, que possamos juntos vibrar em Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, agora e sempre. Assim seja. Então, a gente passa a palavra para o nosso companheiro Felipe, que vai falar sobre Pedi e obtereis. Boa noite a todos. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Sempre uma alegria estarmos na nossa casa para falar um pouco sobre, fazer uma dissertação sobre o estudo do Evangelho, esse que é o roteiro para a nossa felicidade. Hoje a proposta está pautada no próprio Evangelho, no capítulo 27, Pedi e obtereis. Esse capítulo ele faz uma introdução, porque o último capítulo, que é o 28, que é o próximo, ele traz ali várias preces. É um capítulo que tem o capítulo da coletânea de preces. Antes, Kardec, sabiamente, na sua organização, ele explica no Pedi e obtereis, no capítulo 27, a importância da prece, o porquê da prece. Tem uma coletânea de prece no 28, mas ele faz uma introdução dizendo para a gente quais são os benefícios, qual é a qualidade, a eficácia da prece. E é isso que nós vamos fazer ao longo do nosso estudo dessa noite. Quando a gente fala de prece, meus irmãos, imediatamente a gente remete à ação do pensamento. E no próprio capítulo 28, diz para a gente que a prece só tem valor pelo pensamento que informa.
Para que a prece toque o coração, é necessário que cada palavra revele uma ideia. Muitos oram por dever, alguns mesmo para seguir o costume. Mas Deus lê no íntimo dos corações, prescuta o nosso pensamento e a nossa sinceridade e considerá-lo mais sensível à forma do que, ao fundo, seria rebaixá-lo. Quando a gente fala de prece, imediatamente a gente lembra de um poderoso meio de comunicação. Hoje temos o celular, como um meio de comunicação para que a gente possa mandar uma mensagem ou então se comunicar com aquela pessoa da qual nós desejamos. A prece, ela é justamente um veículo de comunicação, mas para que a gente possa comunicar não pela pessoa, pelo comunicante, aquela pessoa próxima de nós, mas sim nosso contato com a espiritualidade, nosso contato com Deus, Pai Criador. É o nosso principal canal, é a nossa principal forma de contato. E a lição ela já inicia para a gente de que não é por palavras, pensamento. Nós o tempo todo estamos estabelecendo uma comunicação com o alto, uma comunicação com Deus. E como é que está sendo essa comunicação com Deus? Emmanuel, no Consolador, Chico faz duas perguntas que diz assim: qual o caráter geral da prece? E Emmanuel esclarece de que prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e pôr em comunicação com ele. E aí na pergunta seguinte, a prece torna melhor o homem? E aí Emmanuel diz que sim, porquanto aqueles que oram com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais ele recusa, quando pedido com sinceridade. E aí, quando a gente fala muito de prece, eu me remeto muito já no meu nicho de trabalho no movimento espírita, que é a evangelização da criança e do jovem. Tem um módulo de estudos para falar de prece. E aí existe no YouTube, vocês vão encontrar um grupo chamado Amigos da Luz. É um grupo que até veio aqui no HCM fazer teatro e tal. Eles fazem vários sketches no YouTube com uma temática espírita dentro da doutrina, mas lógico, para que justamente alcance numa linguagem acessível a todos, independente de ser espírita ou não. Tem uma sketch que eu acho muito interessante que eles fizeram, uma sketch sobre prece. Eu não me recordo o título do vídeo, tá, gente? Mas a sketch ela é assim: o personagem ele está pronto para deitar, ele está pronto para fazer seu desdobramento ali, para ele dormir, E aí ele faz uma prece, aquela prece mecânica, sabe aquela prece de Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, aí meio que já se preparando para dormir. Tem que fazer a prece, eu faço a prece, mas ele já está mais para lá do que para cá. E aí na sketch chega uma amiga espiritual desse rapaz, desse personagem, e a amiga espiritual questiona o personagem, o rapaz. Fala assim: você estava fazendo uma prece? Aí ele disse que estava fazendo uma prece, mas ela falou assim: mas como você está fazendo essa prece, sendo que seu pensamento estava nos boletos que você tem que pagar amanhã, na comida que não te fez tão bem, nas situações que você vivenciou?
E aí o personagem, ele argumentou disso, ele realmente estava pensando em outras coisas. E aí ele fala para o mentor de que ele não sabia fazer prece. Eu não sei fazer prece. Uma prece bonita, igual muitas pessoas fazem, uma prece linda de Divaldo. Uma prece. Eu não sei fazer essa prece, esse tipo de prece. Só que a mentora falando assim, bom, mas a prece mesmo ela vem de dentro do seu coração. Eu não precisa decorar ou falar bonito, falar de uma forma. E aí ele meio que conversa com a protetora, né? E ali ele dentro da conversa ele fala do pai, né? Do pai dele que estava no hospital. E aí dentro da fala, da conversa dele, ele fala assim, poxa, peço a Deus que proteja o meu pai, que possa me auxiliá-lo na melhor medida do possível, que possa dar as melhores vibrações para que ele possa ofertar a cura. E aí a mentora falou assim, olha, o que você está fazendo agora é uma prece. Na conversa que está tendo comigo, você está pedindo da sua melhor forma um melhoramento, um remédio para que cure uma pessoa doente. Você sabe fazer a prece. E aí, meus amigos, dentro desse exemplo, quando a gente fala dessa conexão, e eu falo muito disso nos nossos estudos, principalmente nessa casa, de que quando a gente fala do Evangelho de Jesus, Jesus quer da gente uma proposta de sentido da mensagem. Tudo que eu estou falando aqui agora, tudo que a gente está estudando, precisa fazer sentido. Porque não adianta o Felipe vir aqui, passar anos aqui, mas em casa, quando ele tem a oportunidade de vivência, eu não faço, eu desprezo. Porque é nessas oportunidades que são as nossas alternativas para cumprir com o objetivo que foi proposto da reencarnação, que é o melhoramento íntimo. Então só depende de nós. E aí, com base nisso, voltando lá para a evangelização, nós apresentamos para as crianças 3 tipos de prece. Tem um tipo chamado louvor. E aí, o que é um louvor? O que é louvar? Né? Louvar, no dicionário coloca lá elogiar, enaltecer, bendizer, exaltar, glorificar. A prece de louvor, ela é um reconhecimento da onipresença e onipotência de Deus, por meio da qual expressamos o nosso júbilo de sabedoria, bondade e justiça. Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele fala que louvar é reconhecer, não apenas pronunciar votos brilhantes, é alegrar-se em pleno combate para a vitória do bem, alegrando-se ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram do Espírito. Expressar isso da melhor forma mais pura. O louvor, ele é um ato de que ele vai além do agradecimento, que ele vai além do pedido, que é os próximos. E a gente pode expressar isso de uma forma mais pura, mais íntegra. Seja numa música, seja justamente num ato de que aquilo ali se estabelece de uma forma que essa relação de Deus se estabeleça de uma forma muito mais brilhante e pura, né? Ele coloca que isso. Pedir, solicitar, implorar ou suplicar. Pedir algum benefício ou graça que quase sempre está implícito em uma oração, seja ela referente às necessidades morais, espirituais e até mesmo materiais daquele que ora ou por alguém ou por quem se ora. E aí, Emmanuel também dentro do Evangelho, normalmente o pedir é o que a gente costuma mais fazer em nossas orações, né? A gente pede saúde, a gente pede orientação, pede que a gente possa levar caminhos,
Normalmente, se a gente for filtrar a nossa prece, tem 70% pedido e às vezes 30% agradecimento. Vai depender muito também, mas normalmente a gente pede bastante. Só que no Evangelho diz que muitas das vezes a gente não sabe o que pede. Muitas vezes a gente pede algo em que muitas das vezes a oportunidade vem o tempo todo, está à nossa frente e a gente não enxerga. Então não sabemos o que pedimos. Tanto que no Evangelho de Lucas fala, pedi e dar-se-vos-á, né? Pedi e obtereis. Tudo que a gente está pedindo vai acontecer, mas pode acontecer no nosso tempo, ou então vai depender de nós, à medida que a gente for construindo esses caminhos. Um exemplo assim, bem grotesco, tá, gente? Vou pedir para que eu ganhe nessa Mega Sena da virada para ajudar todo mundo. Vou ganhar lá tantos milhões para ganhar todo mundo. Vou pedir para ganhar isso. É lógico de que o ganhar não depende só da minha prece, né? Eu tenho que fazer por onde para ganhar isso. E outra, será que eu ganhando toda essa quantia vai fazer eu cumprir com o meu objetivo de melhoramento íntimo? Talvez lá 800 milhões, acho que esse ano, 800 milhões. 800 milhões, será que isso vai fazer um instrumento de eu ser um espírito diferenciado para caminhar nesse caminho de regeneração? Então, é um pedido de que a gente precisa entender de que, às vezes, não sabemos o que pedimos. Estou lá, estudei para a prova. Ou então, no contrário, não estudei para a prova. Aí, na hora da prova, peço proteção para que eu passe na prova. Vou passar? Não. Eu não estudei. Se eu estudar, tudo bem. Posso pedir serenidade, proteção, ou então porque eu me preparei o ano todo e pedi pelo menos um contato para que eu possa ali fazer o que eu me preparei durante todo o ano. E isso vai ser concedido. E a última etapa, agradecer. Agradecer é o reconhecimento de um benefício recebido. Assim, esse tipo de oração nos permite expressar gratidão ao alto pelas inúmeras bênçãos de que somos alvos: a vida, a saúde, a família, os amigos e o trabalho. E aí, meus amigos, como uma forma da gente entender esse exemplo dos 3 tipos, louvar, pedir e agradecer, dentro de um tipo de prece, lembrando de que, vamos lá, o que Emmanuel diz para a gente qual é o caráter da prece? Um ato de adoração, pensar em Deus e aproximar-se de Deus. Estabelecer um contato íntimo entre nós, filhos, e o Pai. Vou trazer para vocês uma música e antes de só explicar o contexto dessa música. No livro Paulo Estevão, a gente acompanha a saga de Paulo de Tarso e a sua transformação de início nos primeiros capítulos, na primeira parte desse livro. Nós vemos um Saulo de Tarso perseguidor, em que perseguia os cristãos para que possa defender a lei mosaica. Então ele perseguia, era totalmente ali, a primeira parte você via uma transformação de Saulo com o contato que ele teve com o cristianismo. Esse contato para Saulo, ele já começa a se questionar do que ele conhecia das leis mosaicas e que lei é essa, quem é. No próprio livro ele fala, né, quem é esse divino carpinteiro? Né? O que o carpinteiro tem de interessante, de importante para seguir com essas leis? Então, Saulo questionava muito. E ali a gente também, dentro do capítulo, a gente conhece a família de Gesiel.
ou Estevão. Estevão tinha ali, né, um pai que cuidava tanto dele como a sua irmã, chamada Abigail. Abigail, que se apaixona, tem um romance ali com o próprio Saulo de Tarso, né? Perseguido. O livro, gente, ele é muito grande e é uma dica de Natal, gente. Quem não tem o livro ainda, vale muito a pena você entender a transformação de Paulo, porque muito se fala da transformação de Paulo no deserto, mas o livro mostra em detalhes, no seu tempo, essa transformação. E aí, na primeira parte dessa história, Abigail, Jesiel e o pai Joquedebe, né, ali é uma família muito bem espiritualizada. Jesiel e Abigail tinha, segundo o livro, né, mostrava muito uma energia, muito de plenitude desses dois personagens. Estevão, né, tanto que Estevão, nas suas primeiras pregações, ele fez balançar Saulo. Saulo ficou um pouco balançado com o que Estevão falava sobre o Evangelho, sobre o cristianismo. E aí, em dois momentos, Abigail mostra no seu poder de fé, né, no seu ato de fé, ela mostra a sua plenitude dentro dessa conversa entre Abigail e a relação divina, mostrando para a gente que a prece é um ato de extravasamento íntimo divino, né? Extravasamento divino da alma para com Deus. E aí, o primeiro momento é o momento em que Joquedebe, o pai, ele tem que sair de casa para que o governo assuma ali essa casa. Toda aquela vila ali tinha que ter, era toque de recolher, né? Porque quem estava administrando o Império Romano ali estava administrando aquele vilarejo. Uma das casas do vilarejo era justamente a casa de Joquedebe. Então ele ia perder a casa pelo governo. E aí ele meio que se rebelou. Ele ficou bastante revoltado com essa situação de sair da sua casa para que o governo entre, com todo o seu sacrifício, com toda a sua dificuldade. E aí, num ato de plenitude, Abigail, ela vendo que o pai estava numa ira imensa de que ele poderia fazer alguma besteira em relação a isso, e ter um resultado, não é um resultado muito bom, né? Ela faz um mini evangelho no lar. Ela se reúne ali, né? Abigail, Jesiel e o pai, muito nervoso, muito estressado com a situação. Fala assim: pai, vamos abrir uma página, vamos abrir uma mensagem e ver o que pode dar sentido, porque a gente não vai conseguir resolver na ira. Nós não vamos conseguir resolver nada nesse estado de muita raiva. E isso é interessante, que isso também vale para nós hoje no nosso dia a dia. Hoje, muitas das vezes, quando a gente quer tomar uma maior decisão, quer tomar algo que possa nos justamente levar a um estado de plenitude de conversa, muitas das vezes a gente faz sem pensar, e a gente tem um instrumento na mão que é o Evangelho. Ao abrir uma página ao acaso, ela dá para a gente lá instrumentos para que a gente possa justamente, não é, eu tenho que resolver isso assim. Aqui já está a resposta, o melhor caminho. Foi isso que a Abigail fez. Abriu lá uma página, mostra que não era o Evangelho, e era uma página ali para que possa justamente serenar o coração. Ajudou só para aquela noite. Ajudou só para aquela noite, porque o Joquedebe continuou irado, foi afrontar os soldados romanos lá, acabou sendo preso. E na outra parte, no outro momento que a gente mostra essa plenitude de Abigail, foi no momento em que Estevão é assassinado, por conta dessa perseguição de Saulo de Tarso, dessa questão aos cristãos. Ela faz
ali um momento de, vendo seu irmão já desencarnado, ela faz uma prece. E aí eu queria que vocês ouvissem uma canção de 2 minutinhos. E quem quiser fechar os olhos, então tenta entender a letra, né, que é justamente a prece que a Abigail faz, justamente nesse momento ali, vendo o seu irmão Gesiel já morto, e ela faz uma prece que a gente está no livro, mas ela está na canção de Júnior Vidal, que a gente vai ouvir um pouquinho e fazer essa reflexão em seguida, tá? Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, sou de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, o mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. Dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor do mar, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida na paz de nossa imortal. Senhor Bom, meus amigos, dentro dessa situação que eu acabei de falar na introdução, né, isso é um louvor em que mostra um extravasamento, onde a elevação está acima das coisas terrestres. A prece, ela é essa elevação que está acima dessas coisas materiais. Então, não tem por que eu usar desse contato um pedido para eu ficar rico. Um pedido para que eu possa justamente estabelecer ali caminhos para essa riqueza. No livro Depois da Morte, Leon Denis,
coloca para a gente de que não há horas para prece. É bom, sem dúvida, elevar seu coração a Deus no início e no fim do dia. Não tem um horário, até porque pensamento constante. A verdadeira prece não deve ser recitada, decorada. Já falo várias vezes aqui sobre Pai Nosso. Inclusive, gente, Carlão vai fazer, tem que ser esse domingo, o outro, ele vai fazer uma palestra sobre a oração dominical, falando sobre o Pai Nosso. Que dentro dessa oração, todo mundo fala, né, o Pai Nosso, mas será que tudo aquilo que eu estou falando expressa no meu sentimento? Porque aquela oração Jesus nos ensinou, mas aquilo que eu estou professando, aquilo que eu estou falando, é um contato verdadeiro dentro dessa relação entre filho e pai? No Joana de Anjos coloca para a gente também um conselho interessante. A criatura busca Deus pela oração e Ele responde mediante a intuição do que fazer, de como fazer e para que, fazendo que seja feliz. E aí, nesse gancho, tem dois exemplos nesse capítulo. Um exemplo está justamente nessa intuição que Joana de Ângeles retratou no livro Momentos de Saúde. No item 8 da eficácia da prece, nós temos um exemplo que é bem interessante e convém justamente entender que as oportunidades, elas estão conosco a todo instante. E muitas vezes a gente acha assim, nossa, que coincidência acontecer isso. Ou então, nossa, por pouco me livrei de um problema. E a gente sabe de que os Espiritismos já nos revelam de que o acaso não existe. E aí, no item 8 diz assim, olha, um homem se acha perdido no deserto. Imagina a cena com vocês. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra, pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe resta, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato, uma lagoinha. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste, pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia eu tive! Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso me serve admiravelmente, quando me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. E aí, dentro dessa eficácia, a gente justamente você já deve ter ouvido falar muitas vezes, principalmente quando acontece desastres envolvendo até mesmo um avião, vem uma intuição, né? Às vezes vem um atraso. Pessoas em que às vezes estavam para voar. E às vezes acontece uma situação de que ela não foi voar por atraso, ou então não estava se sentindo bem, algo aconteceu. E isso não é acaso. São as oportunidades que tem. Aqui mostra muitas das vezes de que a pressa, lógico, ela não vai dar o alimento, ela não vai dar a sede que tantos necessitamos, mas vai dar caminhos. Eu me lembro de uma passagem verídica de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes considerado o pai dos pobres, né? O médico dos pobres.
E dentro de uma situação na Federação Espírita Brasileira, da qual ele presidia, ele recebeu uma visita de um rapaz pedindo alimento, nós estamos fazendo a nossa campanha de Natal, né? Um rapaz chegou na FEB pedindo algo para comer e algo para que possa assistir essa família. A FEB não costuma receber muito essas doações. Ela tem uma sede, hoje ela tem uma sede própria para isso. No Rio não tem, em Brasília ela tem uma sede, um campo experimental. E ali Bezerra já tinha dado tudo que ele tinha, né? Já tinha dado anel, Bezerra aproveitou todas as oportunidades para ofertar a caridade ao outro, a ajuda ao outro, né? Dedicou sua vida para isso. Tanto que o exercício da medicina dele foi um exercício mais pleno, de ajudar o outro. Ele me chega para o rapaz e fala assim: olha, no momento eu não tenho nada para te dar. Eu não tenho nada que possa justamente aliviar sua fome ou então saciar a necessidade da sua família. Mas nós vamos fazer o seguinte: nós vamos estar num canto, vamos ficar num cantinho aqui, vamos fazer uma prece. E que essa prece te dê caminhos, te dê oportunidades, para que você possa justamente conseguir o que você tanto quer. Bezerra Menezes então faz a prece junto com o rapaz. E segue sua vida, que Bezerra é consciente, a pessoa mais consciente da fé que professa, justamente entendendo de que iria ter caminhos para esse rapaz. Passa-se os dias, o rapaz volta para a Federação Espírita, conversa com Bezerra de novo, novamente. Bezerra não recorda, porque atende muitas pessoas, não deve lembrar. E o rapaz ele vai ali para agradecer. Falei assim: seu Bezerra, eu vim agradecer, porque a prece que você fez é uma prece milagrosa. Aquela prece ali auxiliou eu justamente a conseguir o alimento e eu ainda consegui um emprego a qual justamente possa sustentar minhas necessidades. Olha a força desse exemplo que Bezerra Menezes está lhe dando, e a gente precisa entender de que muitas das vezes nós desprezamos o nosso melhor remédio. Muitas das vezes, quando eu estou com dor de cabeça, eu busco o analgésico. Aqui em 3 horinhas ou em 2 horinhas, ele libera a dor, né? Ou a dor passa. Mas se a gente não for analisar ou se cuidar, buscar os melhores cuidados, né? Pode voltar e pode voltar pior. Eu preciso de melhores cuidados. E nós justamente temos na oração o melhor mecanismo para propiciar a cura. Não é à toa de que hoje os futuros médicos do nosso país, eles têm uma disciplina agora voltada para a espiritualidade. Antigamente a gente via os cientistas, né, descrentes, alguns ainda são descrentes a essa questão da espiritualidade. Mas hoje a ciência comprova a importância dessa espiritualidade para ofertar a cura daquela pessoa adoecida. Um passe, uma água fluidificada, uma irradiação. Meus amigos, pode parecer incoerente de estar aqui hoje, né, no Eucaliptal, numa comunidade um pouco mais tranquila, enquanto lá, nossos amigos lá no Oriente Médio, lá, estão em campo de guerra. E aí, quando nós mentalizamos uma forma de irradiação mental em prol desse povo, Felipe, minha prece eu não sei se vai ajudar aquela pessoa lá a parar de jogar bomba, mas pode ter certeza que vai ter mecanismos
mecanismos para o rapaz que vai jogar a bomba ele entender de que, poxa, por que eu estou fazendo isso? O que eu ganho com isso? E isso é um mecanismo de todos na forma de pensamento. Por isso que a gente fala tanto da questão do clima de Natal, né? O Natal, o nascimento de Cristo, naquele momento da passagem de 24 para 25, onde as famílias se encontram, a fartura, o Papai Noel, os presentes, é tudo comercial, meus amigos. Mas a importância dessa data, da integração, de todos voltados para a nossa energia em agradecimento àquele que é o nosso guia e modelo da humanidade, que trouxe para nós a proposta de dar prosseguimento, de dar continuidade a essa mensagem. Então, a importância da gente se reunir para que a gente possa também estabelecer esse contato. Tem um outro exemplo, e esse exemplo é uma parábola de Jesus que fala da qualidade da prece, essa da eficácia. Vocês viram de que ele pediu ajuda, sabia, o rapaz, né, estava no deserto, pediu ajuda, sabia que a prece não ia saciar sua sede, mas seguiu uma orientação. E aqui o livro mostra muito bem, se ele reconhecer de que foi o acaso, ele vai achar de que, nossa, que ideia maravilhosa que eu tive. Mas você já sabe que é pensamento, o pensamento não nos guia sozinhos. Não é à toa, meus amigos, que quando Kardec pergunta, uma questão clássica do livro dos Espíritos, se influencia os Espíritos em nossos pensamentos e atos, o que os Espíritos dizem? Eu não falo assim, não. Ele fala muito mais que imaginais. Então, se hoje eu acordei querendo ir no sentido reto para o meu caminho, mas aí no meio do caminho eu resolvo mudar a rota por uma rota mais fácil ou até mais difícil, não tenham dúvidas de que isso é influência. E quando a gente fala desse contato, é justamente para estabelecer o contato de aproximação. Aqui fala justamente de que orar a Deus é aproximar-se dele. E aí, na qualidade da prece, ele dá o exemplo do fariseu e do publicano. Publicano, um cobrador de impostos, e o fariseu já faz parte já de uma patente um pouco mais alta. Tem até na introdução algumas explicações sobre o que é um fariseu, o que é um publicano, o que é um samaritano. Vale a pena a gente buscar esses significados. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está bem na introdução mesmo do Evangelho. Está aqui, achei. Vamos lá, vamos ver, deixa eu ver que tem escribas, está falando de sinagoga. Tem samaritano, nazareno, publicanos. Eram assim chamados na antiga Roma os cavaleiros arredatários de taxas públicas, ou seja, cobradores de impostos. Fariseu. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Constituía numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das escrituras e tornadas artigos de dogmas. Então, eram doutores, assuntos de discussões intermináveis. Então, um pouco acima do publicano. E aí, vamos voltar lá ao 27, do exemplo da parábola de Jesus, que é importante também de falar um pouco dessa parte, da exemplo de duas pessoas numa maneira de orar, que diz assim, olha, também disse por parábolas a alguns que punham sua confiança em si mesmo como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era o fariseu e publicano o outro.
O fariseu, conservando-se de pé, orava-se assim consigo mesmo. Olha a oração do fariseu. Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. Então o fariseu é a mesma coisa de falar assim, poxa, eu venho no centro todo dia, contribuo com a mensalidade, ajudo a casa, estou muito bem, então me ampare que não seja uma pessoa de que não está fazendo nada. Não aquela pessoa de que está lá sofrendo e não faz nada por si, né? Bem orgulhoso isso, né? Uma pessoa bem orgulhosa. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Quem é o outro? O fariseu. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. E aí na explicação, os Espíritos falam assim para a gente, olha, quando orardes, diz ele, não ponhais em evidência, orai em secreto. O fariseu estava se esbaldando de que ele faz isso, que ele faz aquilo. Não precisa, não temos títulos para isso. Quem viu o filme Nosso Lar, o primeiro, deixou claro disso, de que quando André Luiz desencarnou e ele foi buscar uma função lá no Nosso Lar, no plano, né? Ele chega assim, aqui, eu sou médico. Aí a pessoa chega para ele assim, mas é médico dos homens, aqui isso não é médico. Sua função aqui é outra. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que serão escutadas, mas pela sinceridade delas. Vou fazer 200 Pai Nosso. Vou fazer um monte de prece para que eu possa me curar de uma doença. Ou não, para que eu possa me trilhar um caminho. Fazer um monte de prece. Não é quantidade. É sinceridade. Relação. Continuando. Antes de orar, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não passa de um coração purificado, de um sentimento contrário à caridade. Eu tenho várias dificuldades com um determinado irmão, ou então tenho dificuldade em perdoar, mas eu falo na minha prece: perdoai as minhas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos. Tem coerência? Não tem coerência. Orai, enfim, com humildade como publicano, e não com orgulho como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparar dos outros, procurai o que em vós, o que é de vós de maus, né? Então, gente, é mais para a gente entender o mecanismo que nós temos diante da prece e entender de que nós ali estamos num exercício buscando cura, mas ao mesmo tempo buscando o nosso contato com a espiritualidade, o nosso contato com essa pureza. E aí, quando dentro desse exemplo do fariseu que mostra uma situação de orgulho, eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho para isso, é meio que a gente justamente pode expressar de que estamos fazendo aqui uma folha de serviço. Uma folha de serviço da qual eu tenho atribuições, seja nessa casa ou até dentro do movimento, mas no meu sentido, no meu dever de haver esse papel de transformação, eu não faço. Eu só jogo
flores, né? Eu enalteço as minhas atividades. O publicano, ele pede justamente um caminho de que ele sabe que ele está aqui num instrumento de dificuldade, que ele está errando, que ele vai errar, mas que ele precisa de orientação. O que ele pede é orientação, para que a gente possa trilhar o nosso caminho. É isso que é a essência. Porque nós não podemos esquecer de que Jesus, ele falou que ele não vem para os sãos, e sim para os doentes. Ele veio trazer para a gente uma proposta de que vamos conseguir o mecanismo da cura, mas em qual nós vamos ter que buscar esse contato com a espiritualidade. E aí, quando a gente fala desse contexto de religião e religiosidade, é a gente entender de que estamos aqui em aprendizado, nessa escola, nessa casa que se transforma em escola, mas é o exercício das nossas relações, sociedade, família e íntimo para promover esse papel de transformação íntima. Então, meus amigos, só para a gente encerrar e esclarecer que dentro dessa introdução, que depois vem a coletânea de preces, a gente entender de que temos um poderoso remédio em nossas mãos, em que muitas das vezes nós desprezamos, e ele tem uma dosagem única, que ele vai nos estabelecer caminhos para que a gente possa justamente buscar as respostas que tanto precisamos. Ou então buscar orientação para aquilo que a gente está com muita dúvida. Então, a gente, ao estabelecer esse contato em prece com justamente esse elo entre filho e pai criador, a gente possa buscar em nosso exercício essa orientação única. Porque a prece, Joana de Anjos fala só para a gente encerrar, ela fala assim: quem ora sintoniza com a ideia divina em faixas sutis, vibrações inabituais nas esferas mais densas. A emissão do pensamento em prece canaliza forças vivas em direção do objetivo almejado, terminando por alterar a constituição do que se reveste o ser. Só para te colocar aqui, a prece tem valor, né, ainda não considerado por nós em sua profundidade. É a janela que temos a fim de podermos conversar com Deus, permitindo que seus mensageiros, os espíritos bons, venham ao nosso encontro. A prece não resolve os problemas da criatura, mas dá força para enfrentar. Orar é de fundamental importância. E aí Emmanuel diz para a gente encerrar nosso estudo: ninguém pode imaginar enquanto na Terra o valor, a extensão e a eficácia de uma prece nascida na fonte viva do sentimento. Que nós possamos entender de que, igual o exemplo do rapaz amigo da luz, não sei fazer a prece. Tudo bem, conversa, estabelece uma relação de conversa com o nosso Pai, expressando aquilo que você mais precisa, ou então agradecendo a oportunidade de estar aqui, para que a gente possa somente caminharmos juntos. Que às vezes, muitas das vezes, um graças a Deus, ou então muito obrigado por tudo, e remeter um pensamento de que hoje eu vou caminhar seguro, e qualquer obstáculo eu vou receber esses avisos, e na compreensão desses avisos, entender que eu preciso caminhar para que todo mundo possa estar junto dentro desse papel de transformação. Não é à toa que a gente fala muito da vigilância, né? Vigiai e orai. Essa vigilância é justamente a gente entender de que o caminho, ele é reto, mas nós vamos passar por obstáculos ou por atalhos que muitas vezes vai precisar a gente pensar: será que realmente é seguro? Será que esse é realmente o melhor caminho? Será que eu estou justamente entendendo essa parte do Evangelho, eu vou precisar revisitar várias vezes? Então, meus amigos, utilizamos bastante
esse remédio para que a gente possa justamente ali, à medida do nosso exercício, dessa transformação íntima, escutar ou então observar as oportunidades que nos são dadas a todo instante para promover a nossa transformação ou para responder às nossas dúvidas. Boa noite a todo mundo, tenha todo mundo bom ainda restinho de quarta-feira e que a gente possa refletir isso. E vou passar a palavra para o Rogério. A gente agradece o Felipe pela mensagem de hoje, que a gente possa retornar aos nossos lares, então, meditando nessas orientações e que, ao nos recolhermos, que possamos usar um pouquinho desses esclarecimentos que ele trouxe para nós, a fim de que a gente possa melhorar a nossa sintonia com o nosso Pai Celeste. A gente continua agradecendo a todos os companheiros de ideal que, junto com a casa, tornou possível a conquista das cestas básicas para a gente atender a comunidade que a gente tem o propósito de vir assistindo lá no Parque Maíra, né, a atividade do sopão e final de ano com a cesta básica. Então a gente agradece a todos e a gente também convoca a todos os companheiros para que continuem com a gente, e a gente está encerrando um ciclo, encerrando um ano e iniciando um novo ano. A gente gostaria de convidar a todos para se engajar mais na Casa Espírita e vir estudar com a gente uma nova turma do ESD. A gente está aceitando inscrição, venham fazer inscrição, venham estudar com a gente, vamos nos espiritualizar, vamos nos capacitar para a gente servir melhor ao nosso Pai Celeste. A casa está aberta aqui com esse propósito de nos instruir, para que a gente possa servir melhor a Deus. Então possamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celeste nesse momento, agradecendo essa oportunidade de comunhão e de ensino, na certeza de que os amigos espirituais estão conosco, nos estimulando na nossa caminhada. Então que a gente possa afirmar o nosso pensamento a Deus, aos mentores amigos, ao Mestre Jesus, rogar a Ele que fortaleça a nossa fé, que nos ajude, para que a gente possa fortalecer a nossa fé e que a gente possa, no propósito de nos melhorarmos, vigiar o nosso pensamento, as nossas atitudes e agirmos com humildade e fraternidade com os nossos semelhantes. Pai Celeste, Senhor de infinito amor e misericórdia, despeça-nos em paz, abençoe a nossa casa, abençoe a toda a equipe de trabalhadores que nos assistem, nos amparam e que estão sempre dispostos, encontrando em nós boa disposição íntima, estão sempre dispostos a nos estimular na prática do bem e do amor. Que possamos aceitar essa assistência, esse amparo, e que possamos fazer a nossa parte. Ajuda-nos, Senhor, que possamos retornar ao nosso lar em paz, com o coração repleto, e que possamos levar para o nosso lar essa harmonia que encontramos aqui.
abençoe a todos os nossos corações afetivos. E se na nossa caminhada encontrarmos alguém precisando de amparo, que possamos ao menos ter uma palavra de conforto. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e nos inspire. Aqueles que desejarem, permaneçam em silêncio para o passe e os companheiros possam se dirigir à sala mediúnica. Boa noite a todos.